Bom, gente, os outros dois exercícios de propriedades periódicas eu vou deixar para realizá-los na monitoria, mesmo os em aula, porque eu estava dando uma olhada no tempo dos vídeos e a gente já tomou um tempo muito grande e eu preciso falar de ligações químicas, que é muito importante. Nas próximas aulas eu vou adequar melhor esse tempo, tá? Então eu peço desculpas, mas na monitoria eu vou realizar esses exercícios e também realizar os que estão em casa, tá? Ou qualquer coisa também, eu posso disponibilizar vídeos depois resolvendo esses exercícios. Bem, então agora vamos falar de teoria do octeto. O que seria a teoria do octeto? A regra do octeto. A regra do octeto é que um átomo alcança a estabilidade quando ele possui 8 elétrons na sua camada de valência. Ou, no caso do hélio, quando ele possui 2 elétrons na sua camada K, tá? E por que é isso? Porque quando o átomo possui 8 elétrons na sua camada de valência, a gente fala que esse átomo alcançou a estabilidade. E quando ele alcança a estabilidade, que é o que todo mundo quer, inclusive os átomos, quando ele alcança a estabilidade, ele deixa de ser reativo, entendeu? Meio que ele se acalma. Mais ou menos essa é a ideia. E os átomos estão sempre buscando a estabilidade. Alguns átomos têm mais elétrons, então eles dão elétrons, que nem foi o caso dos metais. Alguns átomos possuem alguns casos possuem poucos elétrons, então eles dão esses elétrons para alcançar a estabilidade, como é o caso dos metais que a gente viu. Outros possuem muitos elétrons e recebem para alcançar a estabilidade e chegar no 8 elétrons da camada de valência. A gente vai ver isso direitinho quando a gente vai falando de ligações químicas, tá? Logo em seguida. Então, essa é a ideia que a gente precisa sair da aula. Os átomos sempre buscam ter 8 elétrons na camada de valência. Sempre. Ok. Ou 2 elétrons na sua camada K, tá? Como que isso foi descoberto? Isso foi descoberto graças aos gases nobres. Perceberam que os gases nobres são gases inertes, ou seja, eles não reagiam com nada. Por isso mesmo que são gases que são monatômicos. Antes a gente estava vendo gases como nitrogênio, que era biatômico. Tinha dois átomos para virar o gás. Enquanto os gases nobres, não. Só eles lá. Só hélio já é o gás. Ele já é sozinho, porque ele é inerte, ele não reage. E eles descobriram que eles eram inertes fazendo a distribuição eletrônica. Se a gente realizar a distribuição eletrônica, eu peguei 3 gases nobres aqui. Vamos realizar a distribuição eletrônica para vocês verem. Do hélio, 1s2, 2s2. Percebe que o hélio na sua camada K, que é a segunda camada, ele possui falei errado. A distribuição eletrônica do hélio é 1s2. Desculpa, são só 2 elétrons. Tá vendo que a distribuição a primeira camada é a camada K e ele possui 2 elétrons na camada K? Então ele está estável. Vamos olhar aqui, neônio. 1s2, 2s2 e 2p6. Reparem que ele tem 8 elétrons na sua camada L. Então ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. E assim por diante. Agora vamos fazer do argônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí, finalizou já, desculpa. Tá vendo que ele também possui 8 elétrons? Eu tava fazendo a conta, mas deu 18. Tá vendo que ele também possui 8 elétrons na sua camada de valência? Então eles sempre estão estáveis. E é isso que os átomos vão buscar, a estabilidade. A gente vai falar de ligação iônica agora. Bom, gente, vamos falar agora sobre uma parte muito importante da matéria, então, que são as substâncias iônicas. Substâncias iônicas, como o próprio nome já diz, são substâncias formadas por ligações iônicas. Eu ainda não vou falar direitinho como acontece a ligação iônica, porque eu vou deixar isso para a próxima lousa. Antes eu queria falar um pouquinho quais são as características dessas substâncias formadas por essas ligações. De novo, como o próprio nome já diz, são substâncias formadas por íons, isso mesmo, por cátions e ânions. Lembra, íons positivos e íons negativos, cátions e ânions. As substâncias iônicas são formadas por repetições, por centenas de repetições de cátions e ânions desses íons, formando algo que a gente chama de retículo cristalino iônico. Um retículo cristalino nada mais é do que uma forma geométrica muito bem organizada, assim. Esse retículo cristalino iônico, o do NaCl, por exemplo, é um cubo, o sal de cozinha. NaCl é o sal de cozinha, cloreto de sódio.
é um cubo, esse retículo cristalino iônico que eu estou falando. Bem, quais são as características das substâncias iônicas, então? Elas são sólidas em condições ambientes, possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. A do cloreto de sódio, sal de cozinha, é de 801 graus Celsius, se eu não me engano, a temperatura de fusão. E o melhor solvente dele é a água. Por eles serem substâncias polares, o melhor solvente é a água, tá? E agora eu vou falar de algo muito importante, que vai cair muito, e é a parte que mais pede disso aqui. Quando as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica. Eles conduzem, sim, mas em duas situações. Por exemplo, a substância iônica não conduz corrente elétrica no estado sólido. Ela não conduz. Mas ela conduz se ela estiver fundido, ou seja, no estado líquido, ou se ela estiver em solução aquosa, ou seja, dissolvida em água. Isso quer dizer que se você pegar uma panela, uma bacia, colocar água e colocar sal lá dentro, como a gente vai ter íons livres na água, a gente vai acontecer de conduzir corrente elétrica. A condução da corrente elétrica acontece se a gente tiver íons livres. Lembra que eu falei desse retículo cristalino iônico? Quando fundido, esses íons, esses cátions e ânions, eles vão se desagregar e vão conseguir conduzir corrente elétrica. Agora vamos falar um pouquinho da ligação iônica. Bem, gente, agora é a parte que tudo começa a fazer sentido na nossa cabeça, tá? Como a ligação iônica vai funcionar? Tudo isso que a gente viu hoje, até agora, até esse momento da aula, desde a aula do Lucas sobre distribuição eletrônica, até entender melhor a tabela periódica, a definir metal e amental, tudo isso foi de grande importância para a gente conseguir chegar agora e explicar como funciona a ligação iônica. Como eu já disse, a ligação iônica é formada entre íons para formar substâncias iônicas. Essa ligação, quase sempre, não é bom generalizar, mas quase sempre ela vai ocorrer entre um metal e um ametal. E por que isso? Lembra da teoria do octeto, da regra do octeto que a gente conversou agora há pouco? Que os metais, que a gente sempre tenta estabilizar com 8 elétrons? Ok, agora vamos lembrar de outra coisa. Os metais, eles tendem a dar elétrons. E os ametais tendem a receber elétrons. Agora é que todo mundo faz sentido. Por quê? Porque os metais, normalmente eles têm na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. Enquanto os ametais possuem na sua camada de valência 5, 6 ou 7 elétrons. O 4 a gente vai deixar para ver depois. Isso quer dizer que, por exemplo, um metal que tem um elétron, para ele chegar num nível eletrônico, numa camada constante, ou seja, chegar a 8 elétrons na camada de valência, ou a 2 elétrons na camada K, que seria a camada de valência, se ele tiver com 3 elétrons, vocês concordam que para ele chegar em 8, é mais fácil ele perder 3 e ficar com 8, do que ele ter que ganhar 5 elétrons? E é por isso que ele vai nesse caminho. Da mesma maneira, é mais fácil para um metal que tem um elétron na camada de valência perder 1 e ficar com a última camada estabilizada, do que ele ganhar 7 elétrons. Para os ametais, é o contrário. Para um ametal que tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 1 elétron do que ele perder 7. Por isso que normalmente a ligação iônica vai acontecer entre metais e entre ametais, tá? Bem, agora vamos explicar mais ou menos como essa reação vai acontecer. Ela acontece por uma transferência de elétrons. O metal dá os elétrons para o ametal. Então, o metal fornece os elétrons, ele dá os elétrons, enquanto o ametal recebe. Um exemplo disso é o sal de cozinha. Como a gente sabe quem é metal e quem é ametal? A gente pode fazer distribuição eletrônica. Lembra que eu falei que metais têm, final, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, enquanto a metal tem 5, 6 ou 7? Vamos pegar o NaCl. O sódio possui 11 elétrons. Ele possui um número atômico 11. Vou fazer a distribuição eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ó, sódio, terceiro período, família dos alcalinos. Agora eu vou pegar o Cl.
possui 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Quantos elétrons tem o sódio na camada de valência? 1 elétron. Quantos elétrons tem o cloro na camada de valência? 7 elétrons. Logo, o sódio é um metal, a gente pode constar na tabela periódica também para garantir que realmente é, e o cloro é um ametal, tá? Continuando nessa relação, a gente pode ver que para o sódio chegar na estabilidade, ele vai ter que perder um elétron. Você concorda comigo? Que ele tem um elétron na camada de valência e que se ele conseguisse sumir com esse elétron, ele ficaria com 8 elétrons na sua camada de valência e ele ficaria estável? Olha, é só olhar a distribuição eletrônica que a gente pode perceber isso. A distribuição do sódio, se a gente pegar aqui, ele vai ter um elétron na camada K, desculpa, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na L e 1 elétron na M. Se ele perder esse elétron, ele vai conseguir ficar com 8 na sua camada de valência. Isso quer dizer que ele vai ter alcançado a sua estabilidade. Então, se ele está perdendo um elétron, como que ficaria a forma iônica dele? Na+, porque ele perdeu um elétron. Vamos pensar no cloro aqui. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Para esse elemento se estabilizar, ele vai precisar receber um elétron. E ele vai ficar com o ânion Cl-, tá? Quando a gente vai fazer a ligação iônica, a gente vai juntar esses dois elementos. Como? A gente vai pegar Na1+, porque ele perdeu um elétron, colocar Cl-, Cl1-, a gente sempre tem costume de colocar o cátion na frente, tá? E a gente vai fazer uma regra que tem vários nomes, troca-troca, escorrega e senta, que é fazer esse X. No caso da NaCl, como os dois são 1, vai ficar Na1, Cl1, ou seja, NaCl. Dá pra gente simplificar. Calma aí, eu vou fazer de novo, vou apagar e colocar outros elementos pra gente ir praticando isso, tá? Vamos então fazer mais um exemplo. Eu vou pegar aqui o cloreto de magnésio. Não precisa se preocupar com os nomes ainda, tá? Porque tudo isso vai ser passado pra gente depois, tá? O cloreto de magnésio. Primeiro pra gente ver, se a gente vai juntar então o magnésio e o cloro, a gente pode fazer a distribuição eletrônica. Se bem que vocês não vão ficar fazendo isso sempre, mas é só agora no começo pra gente ver como é que é. O magnésio tem 12 elétrons na camada de valência. O cloro tem 17. Na real, gente, eu tô falando isso de ficar fazendo, mas é mais no sentido de que se a gente tivesse a tabela periódica, a gente não precisaria fazer isso. A gente poderia só olhar e ver quantos elétrons ele tem na camada de valência, simplesmente pela família dele, tá? Mas eu vou fazer aqui só pra gente ir treinando várias coisas ao mesmo tempo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. O que era esperado, já que ele está na família dos alcalinos ferrosos, na família 2A ou grupo 2 da tabela periódica. Já o Cl, a gente já fez a distribuição eletrônica dele. 2p6, 3s2, 3p5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Agora vamos olhar o magnésio, então. O cloro a gente já sabe que ele está na família 7, tem 7 na família 7A, ou no grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, e que para ele chegar na estabilidade, ele vai ter que receber um elétron. Por isso que ele vai ficar Cl1-. Já o magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, o que configura nele metal. É mais fácil ele perder 2 elétrons do que ele ganhar 6, certo? Para chegar na estabilidade. Então ele vai fazer o que é mais fácil. Então ele vai perder 2 elétrons. Então ele vai ficar o cátion Mg2+. Porque ele perdeu 2 elétrons, tá bom? Tá vendo? Que é de acordo com a família também. Agora a gente vai juntar para aquela regra... Desculpa. Agora nós vamos juntar
por aquela regra do troca-troca ou do escorregue, senta. E a gente vai fazer assim, ó. O cátion na frente, Mg2+, e Cl menos. Ok? Aí a gente desce, vai ficar Mg, Cl2. Porque a gente não precisa colocar o U, tá? É isso daqui. Vamos fazer mais um, peraí, deixa eu apagar aqui. Mas agora, eu vou fazer com x e y. Vamos falar de um composto que a gente não conhece. Tipo, eu falo assim, que o x é da família 5A e o y é da família 2A. Ok? Se o x é da família 5A, quantos elétrons ele vai ter na camada de valência? 5 elétrons. Então eu sei que ele tem 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons na camada de valência. Se o y é da família 2A, eu sei que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Vamos olhar, o x tem 5 elétrons na camada de valência, o que configura dele um ametal. Seguindo a regra do octeto, para o x encontrar estabilidade, é mais fácil ele perder 5 elétrons ou ele ganhar 3. Ganhar 3. Então, ele vai ganhar 3 elétrons. Então, ele vai ficar x 3 menos. O y, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Para ele é mais fácil perder 2 ou ganhar 6. Perder 2. Então, ele vai ficar y 2 mais. Ok? A gente sempre coloca o cátion na frente, então vai ficar y2 mais x 3 menos, faz aquele xzinho lá e vai ficar assim, y3 x2. A gente não sabe qual composto é esse sem olhar a tabela periódica, mas a gente sabe muita coisa. A gente sabe que ele é sólido, há condições ambientes, nós sabemos que é um composto iônico e nós sabemos que quando sólido, ele não conduz energia, mas que quando em estado aquoso ou fundido, ele é um bom condutor de eletricidade. Agora que a gente já falou sobre ligação iônica, a gente vai abordar um tema extremamente importante, que é a ligação covalente. É muito importante que a gente saiba construir a ligação covalente da mesma forma que a gente soube com a iônica, mas ela é mais importante como base, para a gente aprender outros conteúdos lá para frente, para que eles façam sentido. Nas provas mesmo, é difícil que caia. Principalmente no Enem, é difícil que isso aqui caia assim, direto como um exercício. Ele vai servir de base pra gente conseguir estudar química orgânica, entre outros, tá bom? Bem, a ligação covalente ou molecular, ela vai ocorrer entre ametais com o compartilhamento de pares de elétrons. Ela pode ocorrer entre ametal e ametal, entre um ametal e um hidrogênio, ou entre um hidrogênio e hidrogênio. Ela segue a regra do octeto? Claro, ela segue. Como assim? Ela vai usar o compartilhamento de pares de elétrons, então um átomo tem tantos elétrons, o outro átomo tem tantos elétrons. Eles vão compartilhar os elétrons para que os dois cheguem a 8 elétrons de camada de valência. Ou seja, para que ambos os elementos cheguem à estabilidade, tá? Bom, então vamos continuar. Para que a gente realize a ligação covalente, ela vai ser expressa por setas. Entendeu? Como eu falei, ametal com ametal, ametal hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Na hora que a gente for construir, existem 3 fórmulas, 3 tipos que a gente precisa entender e entender quais são suas diferenças. Eu vou pegar o hidrogênio. O hidrogênio forma ligações covalentes, obviamente, que nem vocês viram aqui. Até mesmo com ele mesmo. Então, ó, eu vou pegar aqui o hidrogênio. Quando eu vou fazer a fórmula eletrônica, nada mais é do que colocar o elemento, colocar o átomo e colocar, ou por xzinho ou por bolinha, quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então eu vou colocar aqui o hidrogênio, e aí você pode colocar um xzinho, asterisco, o que você quiser. Aí eu vou colocar um xzinho aqui, que representa o único elétron que ele tem na camada de valência. Ok? Seguindo, essa é a fórmula eletrônica. Só que eu vou fazer a fórmula eletrônica de um composto, porque ele não está estável. Ele tem um elétron. E ele, para ficar estável, ele precisa chegar em 2 elétrons na camada K, correto?
Então eu vou adicionar outro hidrogênio que também tem um elétron. Eu estou colocando um elétron de frente para o outro só para ficar mais fácil, tá? E eu vou indicar a ligação covalente com esse retângulo. Tá vendo que agora os dois hidrogênios eles estão compartilhando o seu par de elétron? Então se eu pegar aqui, esse hidrogênio tem um elétron que já era dele, mais um elétron que está sendo compartilhado. E esse hidrogênio tem um elétron que era dele e mais um elétron que está sendo compartilhado. E ele chegou à estabilidade. A fórmula eletrônica também é chamada de fórmula de Lewis, tá? Isso é importante. Porque se algum vestibular mais em segunda fase pedir a fórmula de Lewis, é a fórmula eletrônica que ele está falando. A estrutural. A estrutural é a mesma coisa que isso, a única coisa que a gente vai trocar é que em vez de a gente fazer os elétrons, a gente só vai apontar as ligações. No caso, como só tem uma ligação simples, a gente faz só um risquinho, tá? Entre os dois hidrogênios. A fórmula molecular é aquela que a gente já estava acostumado, que é a fórmula do composto. Dois hidrogênios nada mais indicam do que H2, que é um gás, que é o gás hidrogênio, tá? Vou fazer outro. Agora vou fazer com oxigênio, para a gente entender. Com oxigênio, por exemplo. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então eu vou colocar aqui 6 xizinhos, representando os 6 elétrons que ele tem na camada de valência. Vou colocar outro oxigênio aqui, também representando 6 xizinhos. Os dois oxigênios, eles estão estáveis? Não. Um tem 6 elétrons, o outro tem 6 elétrons. De acordo com a regra do octeto, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Agora, eles vão compartilhar elétrons, sempre com par eletrônico, tá? Então sempre tem que ser 2. Então, ó, eu vou pegar um elétron dele e compartilhar com um elétron do outro. E voilá, eu tenho. E agora eu tenho que olhar se eu estou com ele estável. Se eu pegar esse oxigênio e contar quantos elétrons ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que geram dele, mais um que ele recebeu. Então ele está com 7. Ele não está estável ainda. O outro, a mesma coisa. Vou fazer mais uma ligação covalente. Pronto. Agora se eu contar, ambos têm 8 elétrons. Eles estão compartilhando 2, tá? E eles já tinham 6. Então eles ficam com 8 elétrons. Para eu fazer isso na fórmula estrutural, é a mesma coisa, só que agora como a ligação covalente é dupla, eu vou fazer 2 tracinhos. Estou representando na estrutural, perdão. E na molecular, é aquilo que a gente já estava acostumado. O gás oxigênio. Tá? Eu vou fazer mais um exemplo antes da gente falar da dativa, que é bem importante. Vou fazer com o nitrogênio agora. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Vou deixar assim, porque vocês vão ver. Às vezes a gente vai construindo do jeito para ficar mais fácil, tá? Mas não tem problema, qualquer coisa apaga, tenta de novo, do jeito que fica mais fácil. Porque a gente não sabe, então é meio que uma tentativa. Então aqui eu vou colocar um nitrogênio e aqui outro nitrogênio. Com 5 elétrons, ok? Eu vou compartilhar um. Agora cada um deles tem 6. Não está estável. Vou compartilhar outro. Agora cada um deles tem 7. Não está estável. Vou compartilhar por fim um terceiro par de elétrons. Agora cada um tem 8. Ai, gente, eu fiz um erro aqui, vocês viram, né? Desculpa. Eles tinham que ter só 5. Então, agora os dois nitrogênios possuem 8 elétrons na camada de valência, mesmo que 3 deles sejam compartilhados com outros elementos. Então, eles estão estáveis. Vou fazer a fórmula estrutural. Agora uma ligação tripla, vocês concordam? E molecular, a gente está falando do gás nitrogênio, aquele que está em 78% da atmosfera. Tá bom? Falei um pouquinho sobre ligação covalente. Eu sei que é difícil, às vezes a primeira abordagem é isso, mas ela é bem importante a ligação covalente para a gente conseguir também estudar sobre química inorgânica, entre outras coisas, tá? Vamos continuar falando então de ligação covalente.
Agora eu trouxe alguns compostos moleculares que possuem ligação covalente e eles estão retratados aqui e não são os mesmos átomos, que nem a gente fez agora há pouco. Agora eu coloquei átomos diferentes. O nosso desafio vai ser construir a fórmula eletrônica ou de Lewis e a estrutural, tá? Uma coisa antes que eu vou dar algumas dicas que eu aprendi, que eu acho mais fácil na hora de fazer a construção de fórmulas estruturais. A gente sempre vai colocar no meio o átomo que aparecer menos e os outros em volta. E a gente sempre vai tentar começar estabilizando por aquele que está mais fácil de estabilizar, ou seja, por que está quase mais estável, que precisa de menos ligações. E quando a gente começar a estabilizar um átomo, a gente vai estabilizá-lo até eles ficarem estáveis ou até não tiver como mais fazer ligação. Aí a gente tenta passar para o outro, tá? Uma coisa também em adendo. Talvez vocês já tenham ouvido falar da ligação dativa. A ligação dativa, esse nome já caiu em desuso. Eu vou usar esse nome aqui só por caráter educacional, porque fica mais fácil de entender que não é uma ligação covalente normal, apesar de que hoje a gente já trata como se fosse normal. A ligação dativa acontece quando, por exemplo, dois átomos, eu vou escrever aqui um exemplo e já apago. A gente tem o átomo X e o átomo Y, e aqui a gente tem outro átomo Y. Esse átomo X tem 6 elétrons na camada de valência. Esse átomo Y também. E aí, a gente vai fazer o compartilhamento, né? E os dois átomos já estão estáveis. Só que esse átomo Y, que lembra que também tem 6, ele não está estável. Então, o que vai acontecer é, o átomo X, ele pode compartilhar um par de elétrons, lembra? Sempre compartilhamento de par de elétrons. Um par de elétrons para o átomo Y, para ele ficar estável. O X não está pegando os do Y. Ele só está meio que emprestando, ele continua com eles, mas ele meio que está só emprestando, entendeu? Então, quando a gente vai fazer a contagem do X, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A do Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a outra, o Y, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ele está pegando emprestado do X, entendeu? Essa ligação antigamente era chamada dativa, que era representada por uma seta. Hoje a gente não representa mais, a gente representa por um traço normal. Então a gente sempre tem que ficar atento que existe essa opção, essa possibilidade do traço normal ser na realidade uma ligação covalente da ativa. Tá bom? Então vamos começar. Nesses compostos vão ter dativas nos 3, tá? Não é CO2, então vamos começar seguindo essas regrinhas. A gente coloca o átomo que menos aparece, que é o enxofre, no meio, é o dióxido de enxofre, isso daqui, trióxido de enxofre e ácido sulfúrico. No dióxido de enxofre, a gente vai colocar o enxofre no meio e a gente coloca o oxigênio do lado. A gente ainda não aprendeu a montar a fórmula, então, a geometria molecular, então não precisa preocupar se é plano, angular, a gente vai aprender isso semana que vem. Então, eu vou colocar a quantidade de elétrons. Ambos, o enxofre e o oxigênio, se você olhar na tabela periódica, eles são calcogênios. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Por isso que eu sei, já posso começar a completar. O exercício teria que te dar, se ele pedisse algo do tipo. Ele teria que te dar ou a tabela periódica para você constar, ou o número de elétrons total do oxigênio para você fazer a distribuição eletrônica, ou ele te contar quantos tem na camada de valência. Então aqui a gente tem... Pronto, eu coloquei 6 elétrons para o oxigênio, 6 elétrons para o enxofre, 6 elétrons para o outro oxigênio. Depois vamos começar. Posso começar por qualquer um dos dois, não tem nenhum mais fácil de começar. Vou começar por esse daqui. Eu faço a primeira, compartilhamento, não estabilizou. O oxigênio tem 7, o enxofre tem 7 e esse aqui tem 8. Eu vou continuar neles, porque agora eles ficaram mais fáceis de estabilizar. Então eu começo e vou até o final, lembra que eu falei? Eu não posso agora no meio fazer um entre esse e esse, tá? Eu vou continuar aqui. Entre oxigênio e enxofre. Estabilizei os dois. Poxa, e agora? Esse daqui ainda não está estabilizado. Mas essa molécula existe na natureza. Então a gente vai precisar estabilizá-la. Como? Por aquela ligação que eu falei que antigamente era chamada de covalente dativa e hoje a gente não faz tanta questão por esse nome. Eu vou pegar esse par de elétrons e compartilhar com ele. Agora, esse tem 8, esse tem 8, esse tem 8.
Tá todo mundo estável. Como ficaria essa daqui a fórmula eletrônica? Como ficaria a fórmula estrutural? Tudo bem? Tudo bem? Agora, antigamente a gente apresentava isso aqui por uma seta, que significava dativa. Hoje é bem raro aparecer seta. Mas se aparecer, vocês já vão entender. Se não, percebe que é uma antiga dativa, hoje esse compartilhamento de elétrons. Vamos passar para o trióxido de enxofre. Coloco o S no meio, coloco os 3 Os do lado, e aí vamos começar a completar. Todos têm 6 elétrons, então eu vou colocar 6 elétrons na camada de valência de todo mundo, de todos os átomos. Agora a gente vai começar a compartilhar. Vou começar aqui pelo primeiro, mas poderia começar por qualquer um. Um elétron, não chegou, vou começar de novo. Outro elétron. Tá? E agora? Tem esses dois já estabilizaram, mas a gente tem 2 oxigênios que não estabilizaram ainda. A gente vai fazer aquilo que a gente fez antes. De pegar e compartilhar os elétrons, par de elétrons do enxofre com os oxigênios que não estabilizaram ainda. Todo mundo estabilizou? Pode contar? Todo mundo estabilizou. Pronto, agora vamos fazer a fórmula estrutural. A gente tem uma dupla, uma simples e uma simples. Vamos passar para o ácido sulfúrico, então. Agora, olhando o ácido sulfúrico, a gente coloca o S no meio, ok? E aí, agora pode ficar um pouco complicado de montar, se você nunca viu. A gente pode fazer meio que por tentativa e erro, mas, de uma maneira geral, a gente colocaria os oxigênios de um lado e depois a gente ligaria os hidrogênios aos oxigênios, tudo bem? Deixa eu parar isso aqui, peraí. Então aqui tem um hidrogênio e aqui um hidrogênio, tá? Não precisa se preocupar se não só cair essa fórmula na hora. Tô passando aqui justamente pra gente ir entendendo. E vamos completar então. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, certo? O oxigênio tem 6. O enxofre tem 6. E o oxigênio, como eu já falei, tem 6 também. Ok? A gente sempre vai começar pelo que é mais fácil estabilizar. Mais fácil estabilizar aqui é o hidrogênio e o oxigênio, só precisa de uma ligação. Estabilizou o hidrogênio, porque ele estabiliza com 2. Vamos ver agora os oxigênios. Esses aqui estão com 7 elétrons, então eles são mais fáceis de estabilizar. Vamos ligar com o enxofre. Pronto, a gente estabilizou os oxigênios, porque eles têm 8 elétrons. Os hidrogênios, porque eles têm 2. E o enxofre também acabou sendo estabilizado, porque agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. A gente tem 2 oxigênios que ainda não estão estabilizados, então a gente vai compartilhar elétrons com eles. Ok? Agora eu vou fazer a fórmula estrutural aqui. Ficou meio feio assim, porque demandou muito espaço, mas basicamente é... Deixa eu só ver se eu fiz tudo certo. Basicamente é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido ligação covalente. A gente ainda vai fazer alguns exercícios dessas ligações e a gente pode falar muito sobre isso na monitoria, tá bom? É realmente importante que isso fique bem claro para vocês, tá? Eu sei que é difícil a primeira vez que olha, mas a gente vai pegando o jeito, vai acostumando. Vamos continuar para a ligação metálica. Bom, então vamos falar agora da nossa última ligação que a gente vai estudar nessa aula, que é a ligação metálica. A ligação metálica acontece entre metais iguais ou diferentes. Caso eles sejam diferentes, a gente vai ter as ligas metálicas. As ligas metálicas são soluções sólidas, vocês já aprenderam que são soluções. Pois bem, eu vou falar de algumas ligas metálicas principais, mas mais a título de curiosidade,
porque no vestibular, quando ele vai falar de liga, normalmente ele fornece qual que é a mistura que está acontecendo. O ouro 18 quilates é uma solução de ouro mais cobre ou prata. Normalmente, se for ouro 18 quilates mesmo, vai ser 75% ouro e 25% de cobre, ou 25% de prata, ou 25% de cobre e prata junto. O bronze é uma mistura de cobre com estanho, o latão de cobre com zinco, e o aço, essa talvez seja bom decorar, é ferro com carbono, tá bom? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre como é a ligação metálica. A ligação metálica, ela explica muito sobre várias coisas que a gente aprendeu sobre os metais. Por exemplo, lembra daquela aula de metal? Lembra metal que a gente falou agora há pouco? A gente viu que os metais são dúcteis, maleáveis, conduzem corrente elétrica, bons condutores, lembra disso tudo? Isso explica por conta da ligação metálica, ou melhor, por conta de um fenômeno que a gente chama mar de elétrons, que acontece dentro da ligação metálica. Porque a ligação metálica nada mais é do que vários cátions dispostos juntos no mesmo elemento, tipo, vamos supor, vários cátions de ouro, vários cátions de ferro, com muitos elétrons ao redor, nadando livremente, como se fosse um mar de elétrons. E esses elétrons são desordenados, e eles vão se mexendo para qualquer região. Por que isso explica? Quando a gente coloca, por que isso explica que eles são bons condutores, por exemplo? Se a gente colocar uma diferença de potencial, eles vão se movimentar ordenadamente no sentido único, gerando corrente. Por isso eles são bons condutores. Por que eles são dúcteis e maleáveis? Que dúcteis formam fios e maleáveis folhas, que eu tinha comentado com vocês. Porque como os cátions estão dispostos envoltos por muitos elétrons e outros cátions, não igual na ligação iônica, que forma todo um retículo cristalino iônico, se eu der uma pancada muito forte, o que vai acontecer vai ser que os átomos vão mexer e eles vão para trás, entendeu? Então eu posso gerar uma deformação, posso gerar compressão, posso gerar dilatação, etc. Por conta disso daqui, tá? É mais expressivo. Acho que é isso. É importante lembrar que eles são condutores, mesmo no estado sólido. Então, gente, eu acho que isso aqui foi mais ou menos o que eu queria passar para a aula de hoje. Eu sei que foi muita coisa, eu sei que tá muito denso. Mas o que eu quero falar é, não se assustem, a matéria de hoje é importante, acompanhem no PowerPoint, façam os exercícios, na monitoria tragam as dúvidas, eu posso falar tudo de novo se precisar, posso gravar outra aula se precisar no PowerPoint. Eu espero realmente que tenha dado para vocês enxergarem o que eu estou falando, que tenha sido uma experiência legal. Se não, não tem problema também, só me falem, eu posso mudar o que vocês preferirem e a gente vai construindo melhor, porque é difícil ter aula à distância, é muito cansativo, eu sei, eu não consigo ter um acompanhamento também de como vocês estão, então desculpa qualquer coisa, eu espero realmente que tenha sido algo que vocês tenham tirado proveito. Então, era mais isso, eu vou fazer uma pequena revisão agora sobre tudo que falamos, só para vocês terem ciência do quanto a gente já aprendeu hoje. A gente começou falando de tabela periódica, a gente percebeu que a tabela periódica é um instrumento para química que a gente pode usar todo dia e muito importante. A tabela periódica possui várias divisões, seja em blocos S, P, D e F, mas também em linhas e colunas. A gente descobriu que as linhas horizontais da tabela são chamadas de período. E os períodos, todos os elementos do mesmo período, possuem o mesmo número de camadas. A gente aprendeu também que as colunas são chamadas de famílias ou grupos, e as famílias reúnem elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes. E também, no mesmo grupo, todos os elementos têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Alguns grupos do tipo A são chamados de elementos representativos, e eles são muito importantes e possuem até alguns nomes especiais. Alcalinos terrosos, família do boro, do carbono, do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Tá? Depois de ter visto um pouco de tabela periódica, a gente foi para propriedades periódicas, a gente conheceu sobre o raio atômico, a gente percebeu que no mesmo período o raio atômico aumenta com a diminuição do número atômico. E numa família, quanto mais camadas, mais aumenta o raio atômico, que é basicamente o tamanho do átomo. O raio atômico foi muito importante para a gente usar como comparação quando a gente foi estudar outras propriedades periódicas, como eletronegatividade, energia de ionização,
e afinidade eletrônica. Porque eles são o contrário no raio atômico na hora da gente comparar com a tabela. Depois de a gente ter estudado tudo sobre probabilidade periódica, sobre esses 4 principais e falado um pouquinho sobre densidade, a gente foi para as ligações químicas. As ligações químicas que a gente aprendeu hoje foram nessa ordem, a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica a gente viu que é feita entre cátions e ânions, e sempre acontece quando um elemento está dando elétron e o outro está recebendo, a ponto da gente cancelar e ficar todo mundo bem e ter alcançado a estabilidade, que nem a gente viu na regra do octeto. A ligação covalente não, os dois ganham, eles compartilham, então os elementos estão compartilhando elétrons. E existe até uma ligação covalente que é um pouco diferente, a ligação covalente da ativa, antigamente chamada assim, hoje a gente não usa mais esse nome, mas um elemento compartilha os elétrons para que o outro use, mas esse elemento não recebe. Mas mesmo assim é uma ligação covalente simples, tá? E depois a gente viu a ligação metálica, que foi essa última que a gente entendeu agora, sobre o mar de elétrons. Uma coisa que eu quero que fique bem fixada dessas últimas partes das ligações é substâncias iônicas, quando fundidas ou em estado aquoso, elas conduzem eletricidade, são boas condutoras, mas não no estado sólido. Já as metálicas são boas condutoras no estado sólido. Agora, estudem, qualquer dúvida me mandem. E é isso. Um grande abraço a todos vocês, boa noite.